alunos do quinto ano, eu sou a professora Miriam Freitas e hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre a reutilização e reciclagem de materiais do nosso cotidiano, certinho? Então a gente vem vindo estudando, né, sobre o ambiente, sobre as formas de preservar o ambiente. Vimos na aula anterior um pouquinho sobre o consumo consciente, usar somente aquilo que a gente precisa para ter um ambiente mais sustentável. Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre esses dois processos aqui de reutilização e reciclagem. Então já separa o material, como sempre, pega o livro de ciências, caderno, lápis e borracha, porque no finalzinho da aula a gente vai fazer uma atividade do livro. Quem não tem o livro, o que é que faz? Pega o celular da mãe, do pai ou do irmão para tirar uma foto. Aí depois da aula, quando você tiver um tempinho, você copia no caderno. Combinado? Ótimo. Então vamos lá. A habilidade da aula de hoje, gente, ó, a habilidade 13, que diz o seguinte, ó, desenvolver soluções tecnológicas para o descarte adequado e a utilização e ou reciclagem de materiais consumidos na escola e ou na vida cotidiana. Então, a aula de hoje trata desse assunto de reciclagem e de reutilização que a gente pode estar utilizando no nosso dia a dia. Então, para a gente iniciar, eu quero que vocês observem ali a imagem. O que é que está representando na imagem? Coleta de lixo, né? Você já se perguntou para onde vai o lixo depois que o carro do lixo pega o lixo ali na rua? Você já se perguntou para onde é que ele vai? Você acha que o lixo ele pode ser aproveitado de alguma forma? Você acha que ele tem alguma utilidade depois que sai ali no carro do lixo? Você já ouviu falar da reciclagem e da reutilização? Você tem algum material que é reciclado ou reutilizável? Então é isso que nós vamos tentar compreender na aula de hoje. Para onde é que vai o lixo e qual é a utilidade que o lixo pode ter após ser coletado. Vamos lá. Primeiramente, o que é lixo? Lixo é todo resíduo sólido produzido pela atividade humana. É considerada lixo. E o lixo pode ser formado pelos mais diversos materiais. Pode ser formado por vidro, papéis, restos de alimento, materiais metálicos, eletrônicos, plásticos e também materiais como pilhas e baterias. Então, isso tudo é considerado lixo. Tudo que o ser humano descarta é considerado lixo. E o lixo vai para onde? O lixo, ele tem dois destinos mais comuns aqui no nosso país, no Brasil. E esses dois destinos, ou é o lixão, ou é o aterro sanitário. Como eu falei, esses são os dois destinos mais comuns do lixo. Mas a gente tem uma diferença entre esses dois locais. O lixão é o quê? É um terreno onde o lixo é depositado sem nenhum cuidado. O ruim de ter lixões na cidade é o quê? A poluição ambiental. Eu só estou pegando o lixo lá das residências e jogando longe das casas. Esse lixo não tem nenhum tratamento, ele vai estar poluindo o ambiente. Esse lixo, com o tempo, ele produz um líquido chamado, que a gente chama de chorume, que é um líquido altamente contaminante e na presença, quando ele entra em contato com os lençóis freáticos, contamina essa água e essa água não fica mais própria para o consumo humano. Então, o lixão é isso, é um ambiente sem nenhum tratamento, onde o lixo é depositado. Isso é bom para a natureza? Não. Já o aterro sanitário é um ambiente que o lixo vai ser depositado, mas de uma maneira controlada. Eu não vou colocar o lixo de qualquer forma lá. Primeiro eu vou fazer uma vala, vou escavar o solo e fazer como se fosse uma piscina, onde eu vou impermeabilizar toda essa superfície e aí sim que eu vou depositar o lixo. E eu vou alternando camadas de lixo e camadas de terra para com o tempo esse lixo ir se decompondo. Dessa forma, quando eu protejo o solo, eu não vou ter a capacidade desse líquido chorume estar contaminando os lençóis freáticos. Então, os aterros sanitários é uma solução ótima para a manutenção, né, para colocar o lixo em algum local, tá certo? O lixão é ruim, aterro sanitário é melhor. Mas o lixo, ele não tem apenas só esses dois destinos, ser encaminhado para um lixão ou para um aterro sanitário. Nós temos outras soluções. Então, vamos ver aqui algumas soluções para o lixo que nós produzimos. Entretanto, muitas dessas coisas que são jogadas fora
que é o lixo, elas poderiam ser aproveitadas para fazer vários objetos, inclusive para fazer brinquedos. E aí na imagem a gente tem alguns brinquedos feitos a partir de um material que seria encaminhado para um lixão ou um aterro sanitário. Mas antes da gente entender essas soluções, a gente tem que relembrar um pouquinho da coleta seletiva, porque sem a coleta seletiva, nós não podemos usar essas soluções, que seria a reciclagem e a reutilização. Então, o que é a coleta seletiva? Ela consiste na separação e no recolhimento de todo o lixo seco descartado por empresas, escolas e até mesmo por nós em nossas casas. Então, para a gente iniciar uma gestão melhor do lixo, a gente tem que praticar a coleta seletiva, que eu dividir o lixo de acordo com determinados materiais. E isso a gente pode fazer em casa. Fazendo isso, todo o lixo que pode ser reaproveitado é separado do lixo orgânico. O lixo orgânico são os restos de alimento, como cascas de fruta, restos de arroz, de carne, qualquer tipo de alimento. Quando eu tiro esse alimento, eu separo esses restos de alimento dos demais, como embalagens plásticas e metálicas, essas embalagens eu vou poder estar reaproveitando ou reciclando elas futuramente. O lixo orgânico também é conhecido como lixo úmido, que é composto por restos de frutas, verduras e outros alimentos. E essa separação aqui a gente pode estar fazendo em casa. Basta eu ter duas lixeiras. Numa lixeira eu vou descartar as embalagens plásticas de papel, metal, e na outra eu coloco apenas os restos de alimento, as sobras de alimento. Dessa forma eu já vou estar praticando a coleta seletiva de uma forma bem simples. Podemos fazer a nossa parte. Todos nós podemos fazer a coleta seletiva em casa. Coloque todo o material que pode ser reciclado, como plástico, papel, vidro e metal, em uma caixa ou uma sacola, deixando o lixo úmido separado. Dessa forma, esses materiais poderão ser reciclados. Só voltar aqui. Isso. Então, benefícios da coleta seletiva. Por que é tão importante a gente praticar essa coleta seletiva? Porque geralmente o lixo úmido ele vai fazer com que os outros materiais não sejam reciclados. Então, quando a gente faz a coleta seletiva, a gente já vai estar propiciando com que o plástico, o papel e o metal ele seja reciclado. Isso já é um ponto positivo. O outro ponto positivo é o quê? Quando eu separo nessas duas formas, lixo úmido e lixo seco, esse lixo úmido, eu vou estar podendo fazer o quê? A compostagem dele, que nada mais é do que pegar esses restos de alimento, colocar em uma porção de terra ou em uma pilha de serragem de madeira e deixar lá, pela ação do tempo. De vez em quando eu vou lá dar uma mexida, uma misturada e com o tempo esse lixo orgânico, esse lixo úmido, ele vai se transformar em adubo, em um composto que vai servir para a gente fertilizar as plantas. Então, um dos benefícios da coleta seletiva é propiciar que o lixo úmido ele seja reaproveitado através da compostagem para fazer adubos para as plantas. E é um adubo orgânico, porque não vai ter a adição de elementos químicos, né? Então, isso é um ponto positivo. Outro benefício da coleta seletiva é a reciclagem, que é um dos temas da nossa aula de hoje, né? Então, para a gente relembrar o que é reciclar, reciclar é transformar um material para ser utilizado com outra finalidade diferente da original, como eu falei na aula anterior para vocês, né? Reciclagem é quando eu pego um material que iria para o lixo, como por exemplo essas duas garrafas PETs, e eu vou levar ela para a indústria. Como é que eu levo ela para a indústria? Através da coleta seletiva. Vou dividir o lixo de acordo com suas categorias, que eu vou já dizer quais são, e esse lixo poderá ser reciclado. Essas garrafas PETs, elas vão ser transformadas, recicladas, por exemplo, em uma blusa, uma roupa. Então, essa roupa, ela tem uma finalidade diferente da garrafa PET. Então, isso caracteriza o quê? A reciclagem. Então, reciclagem é um processo industrial, quem faz são as indústrias, e é um processo em que o objeto reciclado, ele vai alterar sua forma e vai alterar sua função. Aqui eu tinha garrafas PETs, e
e lá eu transformei elas em uma roupa. Mudei a forma e a função. Compreendido o que é reciclagem? Ótimo. Então vamos ver aqui alguns exemplos de reciclagem que podem ocorrer. Então aqui, ó, restos de jornais, restos de cadernos, livros velhos, folhas de papel. Então isso tudo são exemplos de papéis que não têm mais utilidade. Eu posso descartar ele no lixo comum, mas eu posso separar na lixeira especializada para a coleta de papel, que geralmente é na cor azul, e esse papel vai ser encaminhado, esses restos de papéis vão ser encaminhados para a indústria, que vai transformar eles em embalagens, sacolas, papelão, por exemplo, em caixas ou em outros tipos de papéis. Então, o papel, quando ele é reciclado, ele se transforma em outros tipos de papéis ou papelão, certinho? Outra forma aqui, ó, outro material que pode ser reciclado é o plástico. Restos de embalagens, garrafas PETs, tampinhas, copos, sacolas, materiais descartáveis de plástico, eles podem ser separados na lixeira própria para o plástico, é nessa cor vermelha, e podem ser reciclados, se transformar em outros objetos, em outras embalagens, em objetos de decoração, como cadeiras, em cestas, em vários outros tipos. Então, o plástico também é um material reciclado e para ele ser reciclado ele tem que sofrer a coleta seletiva. O vidro é um dos materiais que são mais reciclados. Então, restos de garrafas, vidros e espelhos quebrados, isso tudo, quando é encaminhado para a lixeirinha verde, que é destinada para a coleta do lixo de vidro, pode ser levado para a indústria e se transformar em novos objetos de vidro, tá bom? O metal também é um material que pode ser reciclado. Então, latinhas de refrigerante, embalagens de molhos, ferramentas que não têm mais utilidade, isso tudo é metal. E esse metal, quando é encaminhado para a lixeira amarela, vai ser reciclado e vai se transformar em novos objetos metálicos. Compreendido a reciclagem? Então, a reciclagem é industrial, quem faz é a indústria e é um processo em que eu vou mudar a finalidade do objeto e a forma. O que era uma coisa, uma latinha de refrigerante, quando reciclado pode se transformar em um outro objeto metálico. Compreendido? Agora nós vamos ver a reutilização, que aí às vezes a gente confunde com reciclagem. Mas a reutilização é o quê? É o uso, é a ação de reutilizar, de usar novamente ou de dar um novo uso ou utilização, como reutilização de materiais ou a reutilização da água da chuva. Essa água da chuva vai deixar de ser água da chuva? Não. Ela vai mudar? Não, eu só vou usar ela de outra forma. Vamos compreender melhor. A coleta seletiva também vai estar ajudando na reutilização, assim como na reciclagem. Aqui, gente, ó, tem uma embalagem de shampoo e de condicionador. O que é que eu fiz? Cortei a tampa, coloquei olhinhos e fiz uma boquinha. Deixou de ser uma embalagem de condicionador? Não. O que é que eu fiz? Alterei apenas a forma, né? E isso é um processo manual, eu não preciso levar para a indústria para isso fazer. Não alterei a configuração, continuam sendo embalagens, só que elas têm uma outra finalidade, que é a finalidade o quê? De ser porta-lápis. Então, a reutilização tem essa vantagem, nós mesmos podemos fazer, não custa caro e é um processo em que eu não altero a forma do objeto, eu apenas dou um novo uso. Aqui, ó, embalagens de amaciante também viraram porta-lápis. Aqui essa embalagem de amaciante virou uma casinha de boneca. Aqui virou um porta-treco, um porta-prendedor de roupa. Então, a embalagem, ela não vai mudar. Eu vou dar um novo uso para ela. Isso é reutilização. Aqui temos exemplos de reutilização que a gente pode estar fazendo em casa. Pegando garrafas de vidro de vinho, de espumante, de cerveja e transformando em jarros. Isso é simples. Eu vou apenas pintar, dando assim uma nova cara. Deixou de ser uma garrafa? Não, mas eu dei um novo uso. Mesma coisa a gente pode fazer, ó, com pneu.
O pneu é um material que demora muito para ser, não tem nenhuma previsão exata de quanto tempo ele demora para ser decomposto na natureza. Então, realmente, é um material que precisa ser reutilizado ou reciclado. E a gente pode reutilizar o pneu, ó, fazendo canteiros, fazendo puffs, fazendo mesas. Então, a gente pode estar fazendo isso com o pneu, apenas dando uma mão de tinta que já vai mudar a cor dele e dando assim um novo uso. Garrafas PET também podem ser reutilizadas. Eu posso usar as garrafas PET de refrigerante para armazenar água na geladeira, para armazenar algum alimento ou para fazer um jardim suspenso, como esse aqui. Na minha escola eu fiz isso aqui com meus alunos, ficou muito legal. Então vocês podem pegar, ó, a garrafa, cortar a partezinha lateral, enche com adubo e planta, faz uma hortinha em casa. Você vai estar reutilizando, dando uma nova função para a garrafa PET. Ou pode cortar ela bem fininha e fazer essas vassouras ecológicas aí, ó. Exemplos também, ó, para os potes que a gente utiliza no dia a dia. Potes de margarina ou de sorvete, a gente pode estar enfeitando e transformando num porta-joia ou no porta-treco. As embalagens de molho, ó, de café, molho de tomate, por exemplo, latas de leite, a gente pode estar transformando elas em porta-condimentos, apenas tirando o rótulo e botando a identificação do que vai estar nela. Potes de requeijão, a gente também pode estar reutilizando eles para fazer esses porta-condimentos. Aqui nós temos, ó, o exemplo de como reutilizar o papel. Aqui, ó, nós temos o rolinho do papel higiênico, a gente pode estar reutilizando para fazer as mudinhas de planta. Papel como o jornal, a gente pode estar trançando ele para fazer esses cestos. Ali, ó, a menina fez um bloquinho de anotação com um papel que foi usado só de um lado. Quando a gente recebe a atividade, geralmente é só de um lado que tem atividade. Na parte de trás está em branco. Com o tempo a gente pode estar utilizando essa parte em branco para fazer anotações. Lacres metálicos de latinhas de refrigerante, ó, foi transformado em uma pulseira. Latinhas de molho, de ervilha, de milho, foi transformada em jarros. Aqui, ó, ali a gente tem, ó, os tonéis de óleo, que a gente pode estar transformando em um conjunto de mesa e puff. Então, veja como são soluções simples, que a gente vai utilizar materiais do nosso dia a dia que iriam para o lixo, para estar reutilizando eles de uma outra forma. A compostagem, como eu já falei, também é uma forma de reutilizar os restos de alimento, tá bom? Então, os alimentos eles vão ser enterrados e se transformar em um adubo. Também dá para a gente reutilizar restos de alimento. E aqui nós temos algumas soluções para o nosso dia a dia. Por exemplo, a captação da água da chuva. Então, a gente pode estar captando essa água da chuva, mantendo ela no reservatório, para usar essa água para regar as plantas, para lavar a área, o terraço. Então, é uma forma de reutilizar essa água que iria ser descartada. Ou a gente reutiliza, ó, a água da máquina de lavar roupa. Assim que a gente bota a roupa para lavar, com o tempo ela vai liberar essa água e essa água iria ser jogada diretamente no esgoto. A gente pode estar captando essa água e estar usando ela também para fazer, por exemplo, uma limpeza na área da casa, no quintal ou no terraço. E ali, ó, a captura da água do ar-condicionado. Quando a gente fica com o ar-condicionado ligado, ele vai ter um dreno que vai liberando uma água, as gotinhas de água de tempos em tempos. A gente pode estar captando essa água também para estar usando na rega de plantas ou na despensa para lavar alguma coisa. Então tem várias utilidades. Isso aqui a gente também está podendo, a gente pode fazer em casa, né? Captar água da chuva ou da máquina de lavar, por exemplo, a gente pode fazer em casa e assim a gente diminui o consumo da água que chega na nossa casa por abastecimento, que é uma água que é paga. E lembrando que o lixo está relacionado à nossa saúde, então a gente viu aí várias formas. A forma correta de descartamento do lixo, que é ir para um aterro sanitário, e vimos várias formas de reutilizar e reciclar o lixo. Por que isso é importante, gente? Porque o lixo ele vai influenciar na nossa saúde. Nossa saúde também depende da higiene do ambiente em que vivemos. Se a gente tem um ambiente, ó, repleto de lixo, a nossa saúde vai ser prejudicada, porque o lixo ele serve de moradia para vários insetos, como o mosquito da dengue, que vai se alojar em ambientes que tem água parada e vai causar doenças quando pica o ser humano. Então, uma forma da gente se prevenir
é fazer o descarte correto do lixo, de preferência aplicando a coleta seletiva, dividir o lixo de acordo com suas categorias. Plástico em sacola, papel em outra, vidro em outra e metal em outra, certinho? Ótimo. Então vamos lá, voltei. Então vamos agora praticar o que a gente aprendeu. Quero que vocês peguem o livro e abram na página 70 do livro de ciências. Na página 70 você vai ter essa imagem aqui, ó. Nós vamos responder a primeira questão. A primeira questão diz o seguinte, ó. A foto à direita mostra um trabalhador, cuja atividade é comum nas cidades, principalmente em grandes centros. Converse com os colegas. Letra A. De que forma a atividade feita por esse trabalhador ajuda na questão dos resíduos urbanos? Que trabalhador é esse que está sendo representado? Catador de material reciclável, né? Então, isso daí, ó, ele está recolhendo papelão. Papelão é um tipo de papel que pode ser reciclado. Então, de que forma a atividade feita por esse trabalhador ajuda, gente, na questão? Se ele está coletando, ele está fazendo uma espécie de coleta seletiva, né? Então, essa coleta vai servir o quê? Para esse lixo ser reciclado. E isso é um benefício para o meio ambiente. Vamos ver aqui a resposta, ó. Resposta da letra A. A atividade desenvolvida por esse trabalhador ajuda a diminuir a quantidade de resíduos, como lixo, nas cidades. Certinho? Eu vou dar 30 segundinhos para vocês copiarem ou para estar tirando uma foto e copiar depois. Certinho? Vamos lá. Deu tempo, copiou, entendeu a resposta. Se já fez a atividade, faça a correção, tá certo? Então, vamos lá agora para a letra B. A letra B pergunta o seguinte, ó. Por que devemos respeitar esses trabalhadores e a sua atividade? Por que nós devemos respeitar? A gente deve respeitar todo mundo e principalmente uma pessoa que faz um papel tão importante para a sociedade, que é destinar o material para a reciclagem. Ele vai estar ajudando na limpeza urbana, ele vai estar ajudando a diminuir a quantidade de lixo nas ruas. Então vamos ver a resposta para a letra B, ó. Porque devemos respeitar todas as pessoas, principalmente as que ajudam o meio ambiente e a sociedade. Então, o serviço, o trabalho ofertado por esses catadores de material reciclado é extremamente importante, pois eles vão estar destinando esses materiais para a reciclagem e isso é bom para o ambiente e para nós, tá bom? Tira uma foto ou copia a resposta. Vou dar 30 segundos para vocês fazerem isso. Vamos lá, deu tempo? Ótimo. Então, agora a gente vai, ó, para a página 71. Na página 71, tem essa imagem aí, a gente vai responder essa atividade. A primeira questão diz o seguinte, ó. Você já comprou algum objeto que acabou usando muito pouco? Em caso positivo, pense sobre os motivos que o fizeram comprar esse objeto, converse com os colegas e o professor. Então, você já comprou algum objeto que quase não utilizou? Eu já. Então, às vezes a gente compra esse objeto pela vontade de ter, apenas de ter e não de usar, ou porque a gente viu um amigo ou alguém com ele, com esse objeto e a gente ficou com vontade de ter, né? Então, às vezes a gente é influenciado muito também por propagandas na TV. Então, vamos ver aqui a resposta, ó. É uma resposta pessoal, você vai dizer se já comprou ou não, sim ou não, e a resposta seria, ó, provavelmente vai ser sim, pois a gente é influenciado por propagandas de TV ou por vontade de ter algo que alguém tenha, né? Então, essa seria a resposta para a primeira questão. É uma resposta pessoal, mas eu trouxe aqui uma opção se você disse que sim. Tira uma foto, pode copiar, também vou dar 30 segundinhos para isso.
prontinho? Vamos lá? Então, vamos para a segunda questão dessa mesma página. Diz o seguinte, ó. Com seus colegas, pensem como vocês usam o material escolar ao longo dos anos, cadernos, livros, lápis, etc. Depois, respondam no caderno as questões a seguir. Letra A. Vocês usam esses materiais adequadamente? O que vocês poderiam fazer para aproveitar e conservar melhor esses materiais? Então, quando a gente está na sala de aula, o que mais fica no lixeiro da sala de aula é o quê? Folha de papel. Então, a maioria dos alunos, eles não usam o material de forma adequada, né? Então, vamos ver, ó. Não use de forma adequada o material. O que é que a gente pode fazer? O que é que vocês podem fazer para usar esse material de uma forma adequada e aproveitar melhor? Para aproveitar e conservar melhor os materiais, devemos ter cuidado para não quebrar e não rasgar, e usar a frente e o verso das folhas do caderno. Outra forma, preferir grafites em vez do lápis, porque o grafite a gente compra só a pontinha e não precisa estar fazendo a ponta toda hora. Então, é uma forma da gente estar diminuindo o nosso lixo. Então, aqui tem várias soluções. Vocês podem colocar essas ou colocar outras para vocês, porque também é uma resposta pessoal, tá bom? Vamos aqui para a letra B, ó. A letra B, ó. Como é feito o descarte desses materiais? Eles poderiam ser reutilizados? Com certeza, né? Geralmente, o que é mais jogado, né, no lixo, como eu falei para vocês, é folha de papel. Esse material pode ser reciclado. Então, geralmente, é jogado no lixo de casa ou da sala de aula e poderiam ser reutilizados, sim, se fosse realizada a coleta seletiva. E a letra C. Vocês poderiam mudar hábitos e atitudes em relação ao uso e à compra desses materiais? Se sim, que hábitos vocês adotariam? Sim, comprar somente o necessário, como eu falei, utilizar material até o final, até ele já não servir mais, e quando não tiver mais utilidade, descartar de uma forma correta, para que ele possa ser reciclado ou reutilizado. Praticar a coleta seletiva. Compreendido? Ótimo! Então, gente, a nossa aula de hoje é isso. Vamos ver o que a gente aprendeu. Aprendemos a diferença entre lixão e aterro sanitário, que é os principais destinos do lixo, mas vimos também que quando o lixo ele é coletado de forma seletiva, a gente pode reciclar ele, que é transformar ele em um outro objeto, ou a gente pode reutilizar, que é um novo uso desse material, reutilizar de outra forma. Certinho? Então, a aula de hoje foi isso. Espero que tenham gostado da aula, aprendido um pouquinho sobre o que é reutilizar e reciclar, e até a próxima. Tchau!